agradecer a presença de todos novamente, mais um dia aqui, nosso último dia deste curso, né? Uma experiência nova que a gente está proporcionando e espero que a gente continue conseguindo fazer mais eventos assim, né? E agradecer ao Dr. Romeu e vamos dar início ao nosso último dia de curso. Está com a palavra. Bom, boa tarde a todos. Eu que agradeço à Escola do Parlamento e a todos vocês aí por prestigiar, né, por ter a paciência de nos ouvir. E prosseguindo com relação à última palestra, que nós enfrentamos todas as modalidades de licitação, e agora para poder finalizar, principalmente nos aspectos práticos. Então, logo se julga a licitação, seja ela em qualquer modalidade, vocês vão partir para o artigo 109 da Lei 866. O artigo 109 é que cuida dos recursos. No artigo 109, em se tratando de concorrência, tão logo haja a decisão, tão logo a Comissão de Justiça ela profira a sua decisão, tem que se abrir 5 dias úteis de prazo para que possa qualquer eventual licitante interpor recursos. Então, por exemplo, se houver uma licitação com 3 licitantes, e aí a comissão habilita os 3, que normalmente, quando concorrência, os licitantes são preparados, porque a concorrência é uma licitação que atrai o interesse por conta dos valores. Como eu falei para vocês, a concorrência ela não tem limite. Então, quando você fala assim em concorrência, tem empresas que só ficam no Diário Oficial. Tem pessoas que ficam só ali capturando. Onde tem concorrência. Então, eles são especializados. Dificilmente eles vão vir para uma licitação e não ser habilitados. Porque a habilitação é, como eu falei para vocês, a habilitação é uma questão jurídica. A empresa tem que trazer todas as certidões, tem que trazer seus atestados com relação à sua saúde financeira. Enfim, dificilmente vai ocorrer de haver uma inabilitação. Mas, como é o princípio do contraditório, pode algum impugnar o outro. E aí, naquele momento, o presidente da comissão, juntamente dos outros 2, pode entender que não é caso de julgar procedente e dar por sanado. Mas a empresa, isso no momento da licitação, a empresa ainda pode, dentro dos 5 dias após a publicação daquela decisão que habilitou os 3, interpor um recurso. E ela interpõe o recurso sempre dirigido para a autoridade máxima. No caso da Câmara Municipal, é para a presidente da Câmara, por meio daquele órgão ou da comissão que produziu a decisão. Então, interpõe o recurso para a presidente da Câmara, quem recebe a comissão tem 2 alternativas diante do recurso. Ou ela se retrata da sua decisão e dá provimento ao recurso. Por exemplo, a empresa A recorre com relação à habilitação da empresa B e vai alegar os motivos. A comissão vai se reunir, vai analisar esses motivos e os fundamentos jurídicos esposados pela recorrente, e se entender que é caso de se retratar, a comissão se retrata e reforma a sua decisão. Aí vai produzir uma nova publicação. Mas, se a comissão manter a sua decisão, o recurso sobe para a presidente da Câmara, ou a autoridade máxima, sobe, com as informações da Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça ela fala assim: senhora presidente, houve um recurso interposto pela empresa tal contra a empresa X, e que a comissão entendeu por bem manter a sua decisão pelos próprios fundamentos já esposados quando da decisão. Aí a presidente da Câmara ela vai decidir. Ela vai decidir se trata-se ou não de reforma. Mantendo a decisão da comissão, as empresas continuam habilitadas. Aí o próximo passo, a comissão agenda uma data para a abertura da proposta financeira. E da mesma forma, na data vai abrir-se as propostas, vai franquear a vista para todos os licitantes presentes. Os licitantes presentes poderão apresentar suas respectivas impugnações ali naquele momento. E, da mesma forma, depois de julgado o vencedor, também pode, aqueles que não foram
vencedores, interpor recurso também contra essa decisão no mesmo prazo de 5 dias. Passado todas essas fases, enfrentados os eventuais recursos, a decisão, o que a gente fala, que é o trânsito em julgado, ela encerra a discussão, vai para a presidência adjudica e homologa. O que é adjudicação e homologação? É aquela anuência da presidente da Câmara, a aquiescência, a anuência, como queiram, no sentido de que o vencedor vai levar o contrato. Aí, volta-se para o departamento jurídico, onde é elaborado o contrato. O contrato é o ponto culminante do processo licitatório. O contrato seria como se no processo judicial a sentença que encerra o processo. Aí começa-se uma outra fase. O contrato, ele é regulamentado pela Lei 866, mas também subsidiariamente pela legislação civil. Ou seja, o Código Civil, as regras dos direitos das obrigações, aplica-se na inteireza. A única diferença é que, no contrato administrativo, existe a possibilidade das cláusulas excepcionais. Essas cláusulas excepcionais, no contrato da iniciativa privada, ela não existe. Seria o leonino. No contrato administrativo, no contrato entre a relação civil na vida privada, não pode haver previsões como há no contrato administrativo. E por que a lei contempla essa prerrogativa para a administração? Alguém saberia dizer? Porque essas cláusulas excepcionais, por exemplo, o princípio do excepto non adimplentes contratos do direito civil, que é que ninguém pode exigir o cumprimento de uma obrigação se ele próprio não cumpriu a dele. O contrato é bilateral, não é? O contrato é sinalagmático, é bilateral. Na iniciativa privada, se nós fazemos um contrato, vocês e qualquer outra parte, vocês não podem exigir o cumprimento da obrigação do contratado antes que vocês paguem. Por exemplo, vocês contratam para fazer uma casa, um contrato de empreitada. Vocês ajustam lá que vão ter que pagar uma parcela de R$5.000 por mês. E, por outro lado, o contratado se compromete em executar a obra, construindo para vocês. Só que vai ser pago na medida em que vai em fases. De repente, você não vai. Ele não pode exigir de você o recebimento se ele não tiver, ao menos, construído alguma coisa. Não é isso? Então, isso significa o quê? Que ninguém pode exigir a obrigação de outro se não tiver cumprido com a sua. Tem que haver tem que ser equânime. Na administração, não. Na administração, a administração ela tem uma prerrogativa que ela pode atrasar até por 3 meses consecutivos o pagamento e o contratado não pode deixar de prestar o serviço. Percebe? Por exemplo, a administração contratou para fazer uma obra gigantesca. E no contrato está lá que o pagamento vai ser efetuado mensal, um valor X. Só que, de repente, houve um problema, o primeiro mês a administração não paga. A empresa pode parar a execução do serviço? Não. Não pode. Ela só pode. E ainda assim ela vai ter que notificar a administração, tão logo decorra 90 dias ou 3 meses, sem que haja o pagamento. Então, esse tipo de cláusula é uma prerrogativa da administração, mas que tem um fundamento jurídico constitucional, que permite esse tratamento desigual. E qual é o fundamento? Alguém saberia dizer? Exatamente, a supremacia do interesse público sobre o privado. Exatamente. Essa supremacia do interesse público sobre o privado, então, já submete o contratado, ele já tem essa consciência de que isso pode ocorrer. Nós tivemos exemplos, no caso concreto, quando estava executando a construção aqui a duplicação da Fernão Dias, quem é mais antigo um pouco vai lembrar, que essa obra ficou na parte do estado de São Paulo, principalmente ali depois do túnel, ficou parado um tempão. Você via a outra pista funcionando, mas a gente ia e voltava pela mesma. Não sei se o Marquinhos deve se recordar, a presidente Beto também, foi na administração do governador Mário Covas. E aí ficou muito tempo parado. Ou seja, houve a interrupção, mas durante os 90 dias
que houve a suspensão do pagamento, por falta de recurso financeiro e não orçamentário, aconteceu que a empresa não pôde parar, até que chegou um ponto que parou, mas depois notificado, daí foi uma briga jurídica intensa, que somente após, quando foi restabelecido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, que é um outro requisito também da própria Lei 866, que se retomou a construção, ou seja, dessa estrada aí, desse trecho da estrada a Fernão Dias. Pois bem, então isso é só para que os senhores saibam que o contrato, então, é o ponto culminante do processo administrativo da licitação, e o contrato também é regular, aquele que se interessar, na Lei 866, tem um capítulo próprio que trata do contrato, que também se aplica para dirimir as dúvidas. E outra coisa, por exemplo, nos nossos contratos, as cláusulas de descumprimento de obrigações é 20%. Isso é um absurdo na iniciativa privada. Na iniciativa privada é o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece um teto de 2%, mas aqui é 20%. Então, percebam que isso tudo é porque existe o que se sustenta essas cláusulas penais assim, intensa, com um forte grau, é o interesse público. É para garantir. Continua 20%. Não, não tem, os licitantes discutem, mas só que nós não abrimos mão. E por conta do quê? É a nossa garantia. É como eu falei há pouco aqui, acho que numa das palestras, não sei se foi a segunda, que aqui nós aplicamos 20% quando foi da aquisição de... Esses últimos slogans que nós compramos, eu acho que eu citei esse exemplo. Nós compramos aí com os 3 carros atrasaram, notificamos, não houve resposta, e é verdade, você, para aplicar qualquer tipo de sanção, ela tem que respeitar o princípio do contraditório e da ampla defesa. A administração, embora tenha essa previsão, e foi, vamos dizer, houve anuência do próprio contratado, porque ele assinou o contrato, mas assim mesmo, como trata-se de uma sanção, nós não podemos simplesmente aplicar a sanção. Nós notificamos para que eles pudessem justificar o atraso, mas eles quedaram-se inertes, não houve qualquer resposta, qualquer manifestação. Aí, decorrido o prazo, quando eles vieram trazer o carro, o cheque estava pronto já com a aplicação da multa, descontando os 20%. Daí que ele lembrou de perguntar, né? Mas daí já era tarde. Ou seja, já tinha... E tudo isso tem que ser muito bem consignado no processo. É importante sempre lembrá-los, principalmente aqueles que trabalham ou vão trabalhar no processo licitatório, mas independente do processo licitatório, em qualquer tipo de processo administrativo, a importância que se deve dar na regularidade dos procedimentos. Todo procedimento administrativo, todo processo tem que ser muito bem vigiado e instruído. Toda e qualquer atitude tem que ser documentada, tem que ser certificada, tem que ser entranhada nos autos. E por que razão? Porque, às vezes, o funcionário, ele conversa, por exemplo, com um fornecedor. Ah, eu vou atrasar isso, aquilo, papá. Ah, beleza, tá. E não faz nada. Amanhã ou depois, isso aí é motivo de um questionamento. Você fala, mas eu falei, mas você falou, onde que está no processo? Então, o que o funcionário faz? Eu sempre oriento, principalmente o pessoal do administrativo, certifica nos autos. Eu falei com o fornecedor tal, ele me falou que vai fazer isso, aquilo. Ele que envie por e-mail, imprime o e-mail, entranha nos autos, depois o funcionário certifica, fala, no dia tal, eu conversei com o fornecedor me falou que vai ser assim, assim, assado. Pronto, coloca. Por qual razão? Porque isso é o motivo, é a prova que vocês vão produzir de que foram diligentes, foram eficientes, no sentido de prevenir qualquer tipo de equívoco ou qualquer tipo de interpretação dúbia que possa amanhã o auditor vir e questionar. Porque palavras perdem seu vento. O processo tem que estar tudo documentado. Então, vigiar pela regularidade estrita do processo é também um dever de todos nós. E o que é a regularidade estrita do processo? É você entranhar, é você justificar, é você certificar, sempre por escrito. Lembrando que todos nós temos fé pública. Então, o servidor tem que se valer dessa fé pública. Entendeu? Na medida em que ele conversa, eu conversei com fulano lá, tal, e certifica, coloca nos autos. Perfeito? Pois não, Marquinhos.
Não, eu não vejo como uma possibilidade. Eu vejo o seguinte, as empresas, principalmente aquelas que não estão habituadas a participar de licitação, elas estranham. Aquelas que já estão, é como eu falei no início, existem empresas, Marquinho, que ficam, tem funcionários que ficam o dia todo no Diário Oficial caçando concorrência, entendeu? Já tem uma equipe, jurídica, porque a intenção deles não é obter o contrato e não cumprir. A intenção deles é ganhar, porque contratar com a administração é certeza de que vai receber. Já foi muito tempo em que a administração tinha a fama de que não pagava. Isso hoje não vinga mais. Aquela assertiva que você deve ter ouvido falar, coisa de 20 anos atrás, eu não vou vender para a prefeitura porque eu não recebo, eu não vou vender para o Estado. Exato. Só que isso não existe mais. Se você não receber e você formular uma representação para o Tribunal de Contas, em 24 horas você vai receber. Por conta do quê? A administração ela não pode assumir um compromisso. Exato. Ela tem que, primeiro, ela empenha. Então, quando ela assina o contrato, aqui quando nós fazemos o contrato, então, logo a gente elabora o contrato, o nome dessa empresa vai para o departamento financeiro da casa já empenha. Só que antes do processo começar a tramitar, por exemplo, a UCHA faz uma requisição de uma licitação para um produto que ela precisa. Ela faz a requisição, essa requisição é protocolizada no administrativo, aí o administrativo vai fazer as pesquisas de mercado, vai ver quanto é os valores que roda, aí, então, logo percebe-se que chega no valor, uma hipótese de 50 mil reais, então já sabe que tem que fazer um certame licitatório e teria que ser o convite, em face do valor. Aí, pega-se os 3 valores, a média, soma os 3 valores, divide por 3, já coloca na licitação o preço médio. Aí, essa minuta vai para o departamento jurídico vai fazer uma avaliação sobre os aspectos jurídicos. E, posteriormente, a gente consulta o departamento financeiro, ele manda um carimbo dizendo a Câmara dispõe de recurso financeiro e dotação orçamentária. Se não vem esse carimbo com esse parecer financeiro, já para o processo. Ou seja, não chega nem a publicar o edital e não dá a publicidade necessária, de modo a não criar qualquer expectativa no âmago das empresas, das possíveis interessadas. Perfeito? Então, se não houver dotação orçamentária e recurso financeiro, evidentemente que não vai ter licitação. E se tiver, vamos supor, uma má-fé, uma eventual má-fé, mas eu também descarto isso, porque hoje a fiscalização é muito rígida, mas vamos supor que por um deslize, ocorre, passa, chega lá na frente, não temos dotação, não vai assinar o contrato. E se assinar o contrato assim mesmo, a improbidade administrativa com dolo nítido. Entendeu? Por quê? Então, não se pode assumir um compromisso financeiro se não tiver a dotação orçamentária e o recurso financeiro para fazer frente àquela dotação. Perfeito? Então, a inadimplência é uma hipótese hoje muito remota. Pode até ocorrer por um motivo superveniente, que é aquele exemplo que eu lhe falei das cláusulas exorbitantes. As cláusulas exorbitantes do contrato, que somente são permitidas no contrato administrativo e que quebra aquele sinalagma do contrato que se faz na iniciativa privada, é por conta de um motivo de força maior. A administração contratou, porque você não pode pensar, a Câmara faz os contratos que nós elaboramos, os valores são ínfimos, mas imagine uma prefeitura, um governo do Estado que faz obras faraônicas, com valores exorbitantes. É evidente que pode acontecer um fato superveniente. O que é o fato superveniente? Exato, que é imprevisível. O que é imprevisível, o próprio, por si só já, não tem como contar, escapa do planejamento. Se escapou do planejamento, é evidente que daí está permitido. Aí, por força da cláusula exorbitante, respaldada no interesse público, ainda assim, a contratada, ela tem que ter a tolerância de 3 meses sem receber. E, nesses 3 meses, é um fôlego em que a administração obtém para poder corrigir. Entendeu? Ela vai tentar remanejar recursos, ela vai tentar um crédito adicional, suplementar, ela vai usar, dentro dos recursos que o próprio artigo 67 da Constituição faculta, ela vai se valer dele para poder tentar suprir essa falha e vai justificar no processo que isso é decorrente de um fato imprevisível, não é isso? Exato. Exato. É diferente quando o fato é previsto e o administrador não prevê.
Aí é o imprevisto. Aí ele vai ser punido. Entendeu? Porque se era previsto e ele não previu, o que significa? Que ele foi? Ele agiu com imprevidência, ele negligenciou. Perfeito? Então, nesse caso, o imprevisível é o que não tem como prever. E isso é evidente que todo administrador está sujeito. E aí a lei já faculta essas possibilidades para que possa haver esse contorno sob o aspecto jurídico, para poder convalidar e não comprometer o objeto do contrato, que, em regra, existe o interesse público ali latente. Perfeito? Muito bem. Então, feito isso, já concluiu o contrato, aí é só executar, e, ao cabo do contrato, existe a possibilidade, dentro de 60 meses, prazo máximo que se pode prorrogar um contrato é 60 meses, isso também está previsto no artigo 57, inciso 2 da Lei 866. Então, o contrato, está se executando o contrato. Se o serviço for de natureza continuada, pode-se prorrogar. Ao cabo de 12 meses, que é o prazo de vigência, a administração deve entrar em contato com a empresa, um pouco antes de vencer, porque a empresa não é obrigada a aceitar. Daí a administração faz o contato, pergunta se há interesse em continuar, eles vão repassar normalmente os custos, volta para o departamento financeiro, passa para o departamento jurídico, a gente analisa se os reajustes eles estão dentro dos índices que a inflação oficial autorizou. Se não tiver, tem que haver justificativas plausíveis de que os insumos, por exemplo, quando o material ou insumo é cotado por moeda estrangeira, imagine vocês que o insumo daquele material que é fornecido para a administração, ele é adquirido com moeda estrangeira, evidentemente que ele está à mercê do mercado. Então, vai ter oscilações. Só que, para que a administração possa aceitar isso, tem que estar muito bem justificado. E a quem cabe fazer essa justificativa? Ao interessado. Seria o contratado. Então, se ele concordar, ele vai apresentar esses custos, ele vai provar que o reajuste que ele está praticando é acima da inflação, em virtude de que os custos dele é em dólar, por exemplo. Então, ele comprova isso, a administração daí pode prorrogar. Prorroga. Isso, por mais 12 meses. E por que ela pode? Porque a administração também não pode se locupletar de forma ilícita. Ela não pode obter vantagens em prejuízo de outrem. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que respeitar o princípio do equilíbrio financeiro e econômico do contrato, que também está preconizado na Lei 866. Se a renovação for implicar num desequilíbrio, é evidente que o contratado não vai aceitar e a administração vai perecer no interesse público. Então, você mostra que é vantajoso, ainda é vantajoso, e pode se prorrogar, desde que não ultrapasse 60 meses. E esses 60 meses computa também, evidentemente, aqueles 12 meses original. Então, seria mais 48 meses. Perfeito? Não é 12 mais 60. É os 12 mais 48. O total de vigência do contrato é 60. Existe uma excepcionalidade para 72 meses, mas é muito raro. Perfeito? Então, o contrato nós encerramos. A mesma regra pode ser aplicada assim no convite, desde que não ultrapasse o valor de R$80 mil, que é o limite da licitação. Então, por exemplo, adquiriu um produto que ficou em R$30 mil. Pô, mas é de natureza continuada, nós precisamos, vamos renovar? Vamos renovar. Pode renovar desde que esses outros, o valor da renovação não ultrapasse 80. Se for mais 30, beleza. Aí na terceira pode, se for mais 30, não. Porque daí dá 30 com 30, 60, com 30, 90. Ou pode, desde que a quantidade de meses corresponda ao limite dos 80. Perfeito? Muito bem. Então, falamos de todas as licitações, falamos, inclusive, do pregão, que é uma modalidade de licitação, que depois do contrato segue a mesma regra. E tem uma novidade. Chamamento público. Nós não falamos de chamamento público. Não, né? Então, chamamento público é uma figura de licitação nova e que foi efetivamente potencializada e regulamentada pela Lei 3.019, de 2014. Essa lei é muito recente. Pô, mas 2014, sim, mas ela teve uma vigência que foi procrastinada
por 2 ou 3 medidas provisórias. Eu sei que a última medida provisória estendeu o vacatio legis dela para 545 dias. Ou seja, não estaria em vigor. Só que, ela, excepcionalmente, ela colocou uma cláusula que, para o município, a partir de 1º de janeiro de 2017, entrou em vigor. Muito recente, né? 13.019. É. A partir da vigência... Não, ela entrou em vigor agora, dia 1º de janeiro. Essa lei entra em vigor após decorridos 540 dias de sua publicação. Essa redação foi dada pela Lei 13.204 de 2015, que originalmente era uma medida provisória que foi convertida. Para os municípios, ela criou uma cláusula específica. Parágrafo 1º. Para os municípios, essa lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017. Não, tinha o chamamento público, mas não regulado. É porque essa lei aqui, ela é um marco. Porque aqui é o seguinte... O convênio, no artigo 116 da Lei 866, quem tiver com a Lei 866 aí, você está com a lei, Renato? Abra o artigo 116, o 116. Ele regula, ele determina que aplica-se essa lei no que couber aos convênios. Não é isso que fala? Aplicam-se as disposições dessa lei no que couber aos convênios, acordos, ajustes e outros projetos congêneres celebrados por órgãos e entidades da administração. Aí. Essa disposição, eu ouso dizer para vocês que ela foi derrogada por essa norma. E por conta do quê? Até antes do advento, da vigência dessa lei, a administração podia fazer convênio com qualquer, até com empresa privada. Não poderia? Bastava você submeter aí uma licitação, não é? O artigo 84 dessa norma, ele é taxativo no momento em que ele estabelece aqui. Essa lei é muito nova, mas ela já está criando alguma celeuma aí, quer ver? Não se aplica às parcerias, artigo 84, não se aplica às parcerias, porque aqui ela trata das parcerias, termo de fomento, regidas por esta lei, o disposto na Lei 866/93. Parágrafo único, são regidos pelo artigo 116 da Lei 866, os convênios, né, entre entes federados ou pessoas jurídicas a ele vinculados, decorrentes da aplicação do disposto no inciso 4, parágrafo 3º. Esse inciso 4, parágrafo 3º, é o que trata dos convênios com entidades filantrópicas. Então, qualquer empresa privada não pode mais fazer convênio. Aí você fala, mas não está dizendo isso. Só que o 84A fala assim, a partir da vigência dessa lei, somente serão celebrados convênios nas hipóteses do parágrafo único do artigo 84. Só nessas duas hipóteses, convênio praticamente entrou em extinção. Nessas duas hipóteses, ou seja, a Câmara pode fazer convênio com outro ente público, ou com outro ente da administração, a Prefeitura também, o Estado também, a União também. Perfeito? Não mais. Não mais. A parceria, que é o termo que ela estabelece, que é a parceria. Agora você tem essa nova figura, que é a parceria, termo de parceria. Então, só que o termo de parceria, para que não haja direcionamento nem privilégios, ele estabeleceu no artigo 24 que, exceto nas hipóteses previstas nessa lei, a celebração do termo de colaboração ou fomento, que é os dois termos de parceria, ele será precedido de chamamento público, está vendo? Voltado a selecionar organizações da sociedade civil que tornem mais eficaz a execução do objeto. Então, o que significa dizer? Que agora o chamamento público é regulado por essa lei no artigo 24 e também, como não poderia ser diferente, ele contempla a hipótese da dispensa de licitação e da inexigibilidade. Perfeito? Só que a inexigibilidade tem que ser demonstrada, tem que ser cabalmente comprovada no processo administrativo, tão logo a administração abra, no sentido de dizer que, mostrar, de comprovar, de tornar público, pôr na internet, transparência, de que, naquela localidade, era absolutamente inviável qualquer certame licitatório buscando instituir o chamamento público. O chamamento público tem que ter um edital, tem que ter os requisitos objetivos da seleção da melhor proposta, mas você vai ter que demonstrar, a administração vai ter que demonstrar que é absolutamente
inexigível por conta de que é inviável. Imagine um município que, por exemplo, tem uma determinada sociedade civil aí sem fins lucrativos, ou ainda que tenha, mas que é exclusiva para fazer qualquer tipo de serviço. Lembre-se, organizações não governamentais, as ONGs, estão faladas. Para que serve as ONGs? Ela serve para poder preencher as lacunas deixadas pelo Estado. Então, ela vai tentar preencher. Por isso que ela não pode ter fins lucrativos, ela tem que ter essa natureza. Porque daí ela vai receber até subvenções do Estado. Entendeu? Agora, vamos imaginar uma sociedade civil que ela tenha, uma determinada localidade, ela seja exclusiva. Então, não há que se falar em licitar. Não há que se falar no chamamento público, mas isso tem que estar muito bem demonstrado. Tanto é verdade que o artigo 32, o 31 fala, será considerado inexigível o chamamento público nas hipóteses de inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria, ou se as metas somente poderem ser atingidas por uma entidade específica. Só que ele fala assim, o 32, nas hipóteses do artigo anterior, que eu acabei de ler, a ausência da realização do chamamento público será justificada pelo administrador. O administrador vai ter que justificar muito bem. E por quê? Essa justificativa vai ter que ser publicada pelo menos acho que uma semana ou 5 dias, deixa eu ver quanto que está aqui. 5 dias. 5 dias. Pelo menos 5 dias, ela publica por 5 dias antes de assinar o contrato. Se nesses 5 dias surgir uma sociedade civil B, que fala, não, eu tenho condições também de prestar esse serviço, ela impugna, já destrói a inexigibilidade, e o que tem que fazer o administrador? Converter num chamamento público. Porque daí, houve a prova, porque, veja, a juízo do administrador, às vezes, numa pesquisa rápida, ele pode ter achado um só. Aí, quando ele abre essa possibilidade, ele publica as razões da inexigibilidade dele, vai despertar o interesse de qualquer outro possível interessado, e que também reúna as condições para poder prestar o mesmo serviço. Aí essa pessoa impugna. Ela fala, não, espera aí, o administrador, eu também tenho condições. Olha aqui, junta a cópia do estatuto, isso, tal. O que o administrador tem que fazer? Ele simplesmente, revoga e institui o certame licitatório. Perfeito? Esse, então, é o chamamento público. E o chamamento público também é utilizado, mas é aí por uma lei federal e que foi também adotada pela lei municipal, que é no caso das contratações das OSs. As OSs, mas aí já não é parceria, aí é contrato de gestão compartilhada. É um outro instituto. É muito comum vocês ouviram aqui, principalmente os funcionários, na administração passada, quando se criticava a OS, porque terceirizou a saúde, porque terceirizou nada. É um termo impróprio. A saúde não pode ser terceirizada. A saúde é um serviço, aliás, indelegável. Saúde, segurança, educação, são serviços indelegáveis, não se terceirizam em hipótese alguma. Mas todos aqui cansaram de ouvir essa terminologia. Não, é contrato de gestão compartilhada. Significa o que a gestão compartilhada? Que as decisões das ações políticas de governo continuam sendo mantidas com o executivo ou com a pasta a qual detém o poder. No caso da saúde, continuam as ações, as decisões continuam com a secretaria. No caso da secretária de saúde, juntamente com o senhor prefeito, eles que vão decidir as ações políticas e estratégias. O que vai fazer, então, a OS contratada? Vai compartilhar a gestão, mas respeitando as decisões do agente político. Entendeu? Compartilha-se. O que, por exemplo, os serviços, eles vão executar, em regra. Esses serviços, quando executados, eles dispensam toda aquela burocracia das contratações que nós conhecemos, por meio de concurso público, aquela coisa toda, porque a equipe da OS ela já vem com todo o corpo de funcionário, ou, se necessário, ela contrata de uma forma muito mais célere, muito mais singela e rápida. Perfeito? Essa então, é a figura do contrato de gestão compartilhada. Esse que eu apresentei para vocês, da Lei 13.019, ele trata dos institutos da parceria. A parceria é gênero, do qual o termo de colaboração
e o termo de fomento são espécies. E tem um terceiro, acordo de colaboração. Esses são os 3 novos institutos que, ao que tudo indica, extinguiram de uma forma indireta o antigo e muito conhecido convênio. Convênio pode, mas só agora entre entidades de direito público. Perfeito? Eu já esposava essa posição há muito tempo antes, quando aqui eu dei um parecer, na administração passada, que acho que foi um vereador, não me recordo qual agora, que ele havia solicitado um parecer para poder formular um convênio com aquela o VESP, isso, o VESP. Hã? O catedrático. A UVESP. Ele trouxe parecer jurídico dizendo que... Mas só, você pegava a minuta do convênio, dizia que a Câmara ia ter que pagar por mês tal, para ter um serviço tal, tal. Era um contrato. Gente, era um contrato. E ele defendendo que tinha que ser convênio. Eu falei, mas não pode, em hipótese alguma. E vejam por quê. Qual a diferença que há entre contrato e convênio? O contrato e o convênio está regulado pela Lei 866. A Lei 866 trata das licitações de contrato. E no artigo 116 ele diz que aplicar-se-á as disposições dessa lei aos convênios, no que couber aos convênios. O contrato é quando há interesses antagônicos, interesses contrapostos. Ou seja, a administração ela vai pagar para determinada empresa em troca de um serviço. E no convênio? No convênio não há interesses antagônicos, os interesses se convergem. Ou seja, ambas as partes, ambos os partícipes, têm o mesmo interesse, que é o público. Percebe? Então, não há esses interesses antagônicos de modo a poder celebrar ajustes de contrapartida. Eu presto o serviço em troca de X. E era assim que estava minutado. Tem aí nos arquivos, aí a UXA pode levantar. Eu falo, mas aí eu fiz um parecer dizendo que isso é antagônico, não pode, hipótese alguma. E ainda sem licitação, a Câmara ia pagar, acho que ia dar uns 24, 25 mil reais ao ano, mas hipótese alguma. Aí eu fiz o parecer, mas foi resistido, houve, você lembra disso, né? Que foi uma insistência, no fim correram a assinatura de todos os vereadores com abaixo assinado para que ele queria fazer, eu falei, quer fazer, faça, mas que é ilegal, é. Ou seja, não tem, mas enfim, isso para mostrar que essa diferença sutil, às vezes, não se percebe. Por quê? O que se costumava muito fazer nos convênios? Tem convênio em vigor ainda. E detalhe, essa lei respeita o ato jurídico perfeito. Essa lei está dizendo a partir do momento dessa lei. Não se celebra mais convênio a partir dela. No caso do município, a partir de 1º de janeiro de 2017. Aqueles que estão em vigor vão ser respeitados. Isso em homenagem ao ato jurídico perfeito. Estão todas preconizadas na lei. É da mesma forma. Vai ter a proposta, a habilitação jurídica e depois vai ter a proposta financeira. É igualzinho. Existe aquela que pode ser a melhor oferta e existe aquela do menor preço. Mesmo que em termos de colaboração técnica, que não tenha valor, como a gente faz isso. Então, o que vai ter que... Então, aí A gente comprava um material e eles executavam o serviço de restauro dos livros. É. Aí também precisa fazer. Então, da mesma forma, Uxa, porque aí já passa a ser o termo de fomento, que são as formalizadas em parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidade de interesse público recíproco. Há que haver a reciprocidade. Só que tudo isso daí, isso é um instituto muito novo. Aqui não se utilizou ainda. E nem no executivo. Eu acho que quem está começando a implementar é a União. Eu não sei se na União já deu os 545 dias, teria que fazer a conta. Eu sei que, para o município, cláusula específica, entrou em vigor a partir agora de janeiro. Mas, olha, ainda eu lhe asseguro que está em desuso. Mas, se for imaginar a hipótese, tem que aplicar ela. Não. O convênio, a não ser que seja com uma outra entidade pública. Por exemplo, nós podemos fazer um convênio com o município de Atibaia? Beleza. Pode a Câmara com a Prefeitura? Beleza. Nós não temos autarquia. Mas se vamos fazer um convênio com a USP, a autarquia, a Escola do Parlamento, bom, beleza, vamos. Que a autarquia, uma pessoa jurídica de direito público. Perfeito? Então, perceba, até mesmo com o banco, que é uma empresa pública, eu entendo que não tem problema nenhum fazer convênio. Entendeu? Você pega uma sociedade de economia mista, entendeu? Exatamente, porque a sociedade de economia, como empresa pública, citando como exemplo, Banco do Brasil e Caixa Econômica,
são empresas do governo cujo capital majoritário pertence à União, entendeu? Só que tem os outros 49% das ações que estão na iniciativa privada, e aí que constitui aquilo que eu falei no plenário, um certo privilégio e uma reserva de mercado, que aí os tribunais já estão chiando. Porque daí aqueles 49% dos acionistas estão sendo privilegiados quando se celebra contrato direto sem licitar. Aí cria-se, de vias transversas, uma reserva de mercado, o que é vedado. E sempre em detrimento das demais instituições financeiras. Não que elas precisem ser defendidas, porque elas estão realmente numa situação financeira difícil, apertada, ganham um pouco, mas há que se ter sempre essa prudência do ponto de vista da isonomia. Perfeito? Eu estou sendo irônico, banco não precisa, está tudo rico, mas só que eles defendem que isso é uma reserva de mercado. Não pode, entendeu? A livre concorrência não permite tal possibilidade. Mas, contrapartida, o que eu defendi na última crítica que foi feita foi exatamente isso. A linha que eu adotei foi a de que nós estamos contratando com uma empresa pública. E uma empresa pública, a própria Constituição, a Lei 866, no artigo 24, ela dispensa. É dispensável, entendeu? Então, mas... E outra, lembrando que a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública criada antes da Lei 866. O Banco do Brasil, idem. Então, não há que se falar, tem que aplicar. Mas é uma discussão jurídica que acaba, por fim, contrariando o próprio interesse da casa, levar avante, entendeu? Então, a gente flexibiliza no sentido de buscar até, com a criação do fundo, com a instituição da escola, o útil e o agradável. Mas é defensável. É absolutamente defensável, entendeu? Desde que, claro, com toda a prudência, tomando aquelas cautelas necessárias, não se pagando mais do que o mercado exige, entende? Seguindo aqueles parâmetros, beleza. Agora, licitando, nós vamos fazer a licitação, que está na iminência de ocorrer, nós estamos só para fechar o preço mínimo, nós vamos pôr a nossa folha de pagamento, provavelmente no valor mínimo de R$200 mil. Aquele que ofertar qualquer coisa a mais de R$200 mil vai levar a folha, entendeu? Ao passo que com a Caixa Econômica nós não ganhamos absolutamente nada. Não pagamos nada, mas também não ganhamos. Então, se há essa possibilidade, entendeu? Então, aí nós temos que se valer dela, entendeu? E para implementar, sempre para converter esse dinheiro para o próprio interesse público, que, no caso, a gente vai destinar para a Escola do Parlamento, que é uma instituição que está dando muito certo, que está sendo aí uma baliza de destaque aí, né? Mas, enfim, essas questões, essas particularidades que têm que ser sempre encarada. A questão do chamamento público, nesse caso, para o termo de colaboração, o termo de fomento e o acordo, ele vai ter que ser utilizado dessa maneira e aberto dessa forma. O convênio vai ser respeitado aqueles que vêm produzindo efeito, mas lembre-se, vou dar um exemplo de convênio que nós temos. Convênio com a Bolsa de Estudo da FESB. Nós temos um convênio em vigor aí. Me parece que é 30%, quem lembra de cabeça, é 30%, né? 30% do servidor, 30% da FESB e 30% da Câmara, não é isso? É 33% de alguém? Bom, eu sei que, veja, ela tem um custo. Só que não existe a contrapartida. Significa dizer o quê? Que o servidor, a Câmara e a FESB se unem para o mesmo fim. Entendeu? Isso é um convênio. Só que a FESB pode se manter convênio com ela? Sim ou não? Pode ou não, Renato? Então, eu particularmente entendo que pode pelo seguinte motivo. A FESB, a nossa FESB aqui, ela foi criada em 1967, sob a égide da Constituição de 1967 também. Naquela ocasião, não existia a fundação pública. A fundação, porque ela é criada só pelas regras do direito civil.
Então, a natureza jurídica dela sempre foi privada. A figura da natureza jurídica pública foi renovada pela Constituição de 88. Aí eu volto à carga sempre num ato jurídico perfeito. Veja bem, a FESB não faz concurso para contratar, a FESB continua prestando conta para o tribunal. Tá? Então, por que não? A FESB fala Fundação Municipal de Ensino. Continua sendo um braço, foi instituída pelo município, embora não seja mantida, mas foi instituída pelo município. Entende? O patrimônio que ela detém foi uma doação do município. Fundação Municipal. Fundação Municipal. Então, esse municipal, entendeu? E como ela está localizada, só pode ser nosso. Só que é uma discussão jurídica sem fim. Então, aí é um outro problema jurídico. A Constituição Federal, ela diz que, no artigo 70, ela fala que as fundações instituídas e mantidas pelo poder público deverão ser fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União. Só que a Constituição Paulista, no artigo 33, reproduziu essa redação dizendo as fundações instituídas ou mantidas. A conjunção, que seria a conjunção aditiva e, foi trocada por alternativa ou. É e. Tem que ser. Olha, quando eu fazia parte do conselho lá, nós provocamos uma ação, que essa ação, acho que deve ter sido proposta agora, mas ainda está tramitando, uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas contra a ação direta de inconstitucionalidade é com relação a essa conjunção da Carta Política Estadual, que está ferindo a federal. É inconstitucional, porque violou o princípio da simetria, sem sombra de dúvida. O requisito, segundo a Constituição Federal, é ser instituída e mantida, e não ou mantida. E o Tribunal de Contas, abraçando essa deixa, ele continua exercendo. Sim, mas só que enquanto não for declarado inconstitucional, nós não podemos descumprir. Entendeu? Tem que haver aí, essa declaração tem que advir do Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Mas é uma discussão jurídica. Depois que eu saí do Conselho, eu já não... Mas que isso aí é uma questão interessante para levar para o Supremo, não tem a menor dúvida, porque não teria cabimento. Mas, enfim, por qual razão? Porque o tribunal, eles não querem mais a fiscalização, porque o Ministério Público já... Nada na FESB é aprovado sem que haja o parecer do curador das fundações, que é um promotor de justiça no Ministério Público. Ele exerce a função do custos legis, do latim, que é a fiscalização das leis. Então, tudo passa pelo crivo dele. Então, dispendioso até, nesse caso, a fiscalização. Pois bem, alguma dúvida? Paulo Mário Arruda de Vasconcelos. Está quase dormindo ali. Esse é um presente que eu ganhei. Olha, viu? Presente que eu ganhei, o professor, ó, a Simone. Tá vendo? Mamão vala outra. Exatamente, ó. Quer ver, Juliana? Juliana, faça um favor, desfila para nós. Não, por favor. O exemplo de economicidade. Não. Para presidente, por favor, não. Um desfilado, desfiladinha. Vocês vão ver o que é o exemplo de economicidade. Vai lá. Olha. Viu? Olha. A calça de prega, presidente. Calça de prega. Olha. Esse terno já passou por 5 funcionários. Olha. E vai aproveitando. Né? É. Tem que economizar. Depois você bota o paletó e fica novo. Eu fui deputado, não perguntei nada para ele. Sabe o que eu pensei? Ele estava com o Durex ali pronto para te servir aí na ajuda aí. Bom, minha gente, então, isso é o que eu tinha para dizer para vocês com relação a essas modalidades. É evidente que foi muito rápido, né? Eu passei, assim, por alto, que tem pormenores, mas que
com certeza, a presidente assim querendo, aí a escola do parlamento vão ter outras oportunidades para a gente poder aprimorar, não só sobre esse tema, mas qualquer outro tema aí que vocês interessem. Perfeito? Estou aberto a perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Bom, não tendo dúvidas, eu vou perguntar. Posso? Você no exame, na sua apresentação aí, você podia citar como exemplo a própria Sabesp, que não precisa licitar, pode fazer o... Boa. A Sabesp. A Sabesp não precisa licitar. Ela pode... A prefeitura pode contratar direto com a Sabesp? Pode. Por quê? Porque contrato-programa. Contrato-programa também é uma hipótese contemplada pelo artigo 24 da Lei de Licitação, da 866. E além dela também ter o contrato-programa, a Sabesp, ela é uma sociedade de economia mista, pertencente ao Estado de São Paulo, que também entra nessa paraestatal que permite também essa contratação. Isso é um exemplo muito bom que o Paulo lembrou. Aí, só que a questão aí vai depender de uma decisão política, porque existe negociações que podem ser entabuladas com relação a isso, e que, na minha visão, deve de ser exigido o máximo de benefício, porque a Sabesp, ela foi o grande algoz, né? Ela destruiu o nosso Rio Jaguari. Ao longo de 30 anos, ela jogou esgoto in natura no rio. Evidente que agora, depois de 2008, 2009 para cá, por força de termos de ajustamento de conduta, ela trata hoje do esgoto 100%. Mas isso não recuperou a vida ainda no Rio Jaguari, que pode ser, há quem diga que pode levar mais 30 anos para que isso ocorra. Então, eles estão consertando o que eles mesmos. Exato. Não dá. Então, eu acho que tem... aí já entra num problema político, mas que deve de ser explorado ao máximo possível, porque para eles há o interesse também, porque a represa aqui na cabeça. Então, aí tem que se utilizar, valer o máximo possível disso. Na época que... Você se lembra quando eu fiz parte daquele conselho, aquela comissão, eu fui o relator, eu dei parecer contra. Na época eu opinei, eu fui contra a renovação automática e fui favorável a um novo certame licitatório. Mas é evidente que aquele parecer eu já não sustento hoje. Isso foi em 2008. Aí você fala, por quê? Você mudou de ideia? Não, porque as circunstâncias são outras. Naquela época, ela jogava 100%, todo o esgoto, ela jogava in natura no rio. Exato. Então, é evidente que hoje ela trata 100%. Não, 80%? Bom, mas é menos mal. Já me falaram uns 90, quase 100, né? Então, mas você veja que é um grande progresso. A coisa de 10 anos atrás, quem não... E outra, e cobrava, né? Como cobra hoje? Cobra para coletar, tem a taxa de coleta para jogar no... Eu me lembro que teve uma reunião que veio os procuradores da Sabesp, e o Zé estava lá. O Zé, nós estudamos junto, porque é um dos supervisores. E aí eu já tinha dado o meu parecer, eles estavam tentando mudar minha opinião, aquela coisa. Aí ele falou, escuta, ele começou a falar de tudo que ia fazer, tudo na base das conjecturas, não havia nada de concreto. Eu falei para ele assim, doutor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Ele falou, pois não. Eu falei, se eu pegar todo o dejeto que eu produzo na minha casa, eu colocar numa lata, botar no meu carro, levar nas margens do rio e jogar no rio, que pode acontecer alguma coisa? Ele falou, doutor, isso é crime ambiental dos mais graves. E eu falei, o que vocês fizeram com a Sabesp de 30 anos? Entendeu? Aí que caiu a ficha dele. Eu falei, só que o detalhe, eu não estou cobrando para fazer esse serviço. Vocês cobram mensalmente nas contas do cidadão e arremessam tudo in natura. Quer dizer, se o meu é um crime ambiental, o seu é um genocídio ambiental. E aí que então, é isso que eu digo. A verdade é que quando você está focado naquela lógica da renovação, às vezes se esquece desses pequenos detalhes que faz uma grande diferença. E eu, na parte técnica, evidentemente, que eu amarrei, eu falei, olha, na minha opinião, outorgar o contrato, utilizando-se da cláusula do artigo 24, eu não me lembro o inciso agora da Lei 866, seria coroar uma empresa que simplesmente
cometeu um dos maiores crimes ambientais. Ou seja, ao invés de penalizar, nós vamos coroar com um contrato para mais 30 anos. Eu falei, de hipótese alguma. Falei, é claro, não cabe a mim decidir, eu era apenas o relator. Mas a minha opinião, eu relatei contra. Se tem aí o parecer, aí é público para todo mundo. Então, mas você acredita, Marquinhos, que esse meu parecer, embora ele foi vencido, o único que seguiu o meu parecer foi o Serginho Ferrara. Nós éramos em 11. Os outros 9, todos votaram contra. Então, foi voto vencido. Só que o voto vencido seria para poder respaldar o prefeito, na época, a fazer a renovação automática. Mas, acredite se quiser, o parecer prevaleceu até o ano passado, que todo mundo se agarrou nele, por quê? Ainda que era voto vencido. Porque foi, modéstia à parte, foi a real, né? Eu sou de Bragança, eu sou bragantino, nascido e criado aqui, então eu conheço a história desse rio. Eu ia pescar no Rio Jaguari, ali embaixo da ponte aqui do Curitibano, onde tinha, acho que deve ter feito isso também, que nós temos a mesma idade, pescava traíra ali embaixo, na ponte aqui na Capitão Barduino. Hã? Não, hoje vai pescar o quê lá? Vê se vem. Não. Não, você ficava embaixo da ponte, mesmo debaixo de chuva, porque traíra é legal de pescar com chuva, que a água fica barreada. Então, a ponte servia de telhado, ficava embaixo da ponte ali, pescando. Quer dizer, isso, eu tinha aqui 10, 15 anos de idade agora, depois de uns tempos, nossa, a mãe daí virou um esgoto a céu aberto, infelizmente. Fale. Como? A vigência pode se estender até 60 meses, desde que a natureza do serviço seja continuada. Então, isso aí é um contrato de concessão, entra numa outra... concessão, ela tem uma lei própria. E por que a concessão ela tem que ser para longo prazo? Porque os investimentos, exatamente, para você poder... Porque para ela poder recuperar o que ela vai investir, ela precisa de um tempo longo. Porque o investimento da Sabesp também não é pequeno. Só que hoje, por exemplo, por que eu falei que o meu parecer eu não manteria hoje? Por quê? Quando eu dei esse parecer, eu estava mostrando para o Juliano outro dia, acho que foi em setembro de 2008. Fazem 9 anos. Não existia essa realidade que hoje existe. Hoje, se ela trata 80% do esgoto coletado, é óbvio que houve um investimento mirabolante, que na época não tinha. Então, você daí estaria punido por aquilo até que já foi sanado. Entendeu? Então, hoje permite uma discussão, um debate, entendeu? No plano político, hoje eu vejo que há o respaldo jurídico para poder fazer. Na época não tinha, Ucha. Na época seria coroar de êxito o algoz do município. Entendeu? Hoje não. Hoje o panorama mudou. É claro que teria que checar esses dados com precisão, como o Paulo falou aí, 80, você falou 90, é algo assim. Então do que é coletado é 100% tratado, isso já é um sinal positivo, que pelo menos há a perspectiva de uma recuperação do próprio meio ambiente, em especial do Rio Jaguari. Porque o Rio Jaguari, que era o grande alvo de toda essa poluição, toda essa ação predatória, foi o Rio Jaguari. O Rio Jaguari não tem vida, pelo menos nesse trecho. Que você pega o Tietê, por exemplo, é morto, mas quando vai do lado lá de Barra Bonita, é um rio maravilhoso. Entendeu? Aqui nesse trecho, ele foi absolutamente destruído. Agora, é evidente que, se você está tratando aí em torno de 80%, 100% do 80% que é coletado, está muito próximo de se atingir o total e, consequentemente, a perspectiva da recuperação é maior. Então, o que poderia aproveitar essa oportunidade seria incluir nessas negociações até mesmo essa revitalização do rio, entendeu? Dentre outras vantagens mais que pode ser, mas aí entra no plano político, no plano da negociação. Mas hoje não teria condições de sustentar aquele parecer. E eu digo isso, naquele momento, naquela oportunidade, entendeu? Em face de uma circunstância em que a Sabesp havia destruído ainda, eles reclamavam, praticamente eles exigiam uma contratação
por contrato de programa com dispensa de licitação. Quer dizer, é um absurdo. Entende? Seria trair até as próprias raízes concordar com aquilo. Mas, enfim, e mesmo com todo o fundamento jurídico que eu podia me valer naquela circunstância, hoje já mudou. Hoje teria que rever essa situação. Isso aí, uma boa ideia, Paulo. Provocou bem. Foi não. Deu. Vou pegar uma aguinha aqui. A FUPAM, obrigado. A FUPAM, você está falando com qual contrato que você está falando? Então, mas ali é diferente. Eu explico para você. Eu digo só pelo fato de ser fundação. Sim, mas ali... Foi conversado aqui sobre a fundação AFED. Lá, também existe o prenome e fundação. Então, uma deu um rolo e outra pode. Mas você sabe que aquilo, no fim, virou, né? Eu digo que é bom passar isso. Ganhou agora, acabou de acabar tudo agora. Mas aquela primeira decisão de primeira instância foi reformada. Foi. Deu tudo favorável. Deu favorável. Mas deu o rolo que deu por causa disso. Então, mas a interpretação do Ministério Público foi que ela não se adequava. A crítica do Ministério Público foi na justificativa formal. A tipificação que foi utilizada para dispensar um dos incisos do artigo 24 não se adequava, entendeu? Era super questionável, duvidosa. Só que o problema é que nem sempre você pode julgar com muita rigidez o aspecto formal quando prejudica o mérito, que seria o interesse. Exatamente. Então, isso aí, o excesso de formalismo, ele pode prejudicar o interesse público. Não pode. Porque, veja, você tem que respeitar a forma, não tem a menor dúvida. Aqui na Câmara, eu cobro muito, o Renato sabe disso, o aspecto formal, a formatação. Mas, se o excesso de rigor na forma prejudicar o mérito, não pode. Porque daí passa a ser excesso de formalismo. E aí, excesso de burocracia em detrimento do interesse público já não é vantagem. Esse caso é um exemplo. Entendeu? Esse caso foi um exemplo. Na primeira instância, o juiz entendeu que a forma tinha que prevalecer, julgou procedente. O tribunal reformou. E por que o tribunal reformou? Porque o mérito é muito mais importante. Esse Colégio São Luís tem um valor histórico para o município que é de uma significância só, não tem como questionar. O município, a comunidade, perdeu com essa discussão jurídica. Quem pode indenizar o município? Teria que ser o Estado, não, o Estado juiz, de primeira instância. Só que ele não responde. Oi? Mas quem fez a denúncia, o Gustavo, na minha visão, é uma liberdade, desde que não seja apócrifa, nem que seja anônima, é uma liberdade, e, aliás, não só uma liberdade, como um dever do cidadão. O cidadão está fiscalizando. O cidadão fiscal, por exemplo, você entende que alguma coisa é ilegal. Você tem o dever de cidadão de denunciar. Agora, quem tem o dever de julgar? O dever de julgar. Então. Aí que está. Agora, se o juiz julga errado, meu caro, é a livre convicção dele. Ele tem essa autonomia, ele pode errar. Né? E a gente daí, o povo que paga, o que a Ucha está falando. Só que, infelizmente, isso aí não tem... Não existe ação contra o juiz, né? Teria que ser contra o Estado. Entendeu? O Estado. Porque o juiz representa o Estado, né? É o Estado o juiz. Tem que ser contra o Estado. Entendeu? Que aí entra aquela da responsabilidade objetiva, né, Renato? Agora, se provado que o juiz agiu com dolo, daí sim ele vai responder. Aí o Estado reverte contra ele. Mas para isso teria que mostrar que ele agiu com dolo, que ele teve uma intenção, escusa de sacanear com o município, entendeu? É óbvio que isso já escapa, entendeu? Mas boa também, boa lembrança. Né? Faz essa analogia, mas é legal. Mas é isso aí, gente. Pois não. Para hoje à noite? Mas a Érica disse que não tem nem lugar para sentar aí. A Érica falou que eu vou ter que fazer a palestra ali fora, que não vai caber nem eu aqui dentro.
vai ser necessário, né, Érica? Você falou que ia ter gente, não é? Você falou que tem bastante? Então, hoje, o pior que hoje eu não vou conseguir, porque... Então, a gente gostaria aqui de agradecer o agradecer o Dr. Romeu pela participação de todos também, né? E gostaria de chamar a Margarete aqui para a gente entregar um certificado de participação para o nosso colega de trabalho.